Bom dia a todos. Queria começar lendo um trecho do livro do escritor Eduardo Galeano, O Livro dos Abraços, que diz: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar e viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estalou e apareceu diante dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajude, pai, a olhar. É com esse olhar de quem busca ver com novos olhos aquilo que talvez já conheça, que nós gostaríamos de começar esse encontro de alto nível hoje, para o qual cada um de vocês, com as competências que tem, foram convidados. O objetivo é justamente olhar para o oceano não apenas como um recurso, não apenas como um desafio, mas como um espaço de vida, de interdependência e como convida a Conferência das Nações Unidas, um futuro comum. Olhar para as soluções que já existem e para que ainda possamos pensar em construir o oceano que desejamos, acelerando a ação para garantir um oceano saudável, produtivo, em equilíbrio com o planeta e a necessidade das pessoas. Essa conferência ela reúne governos, cientistas, jovens, comunidades costeiras, povos indígenas, empresas, organizações da sociedade civil, todos com um objetivo comum. Ao longo dessa semana, em Nice, em Mônaco, em várias cidades e em várias universidades, em vários centros, nós discutimos temas críticos e, sobretudo, a implementação do Objetivo 14, que é a conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos, proteção da biodiversidade marinha, redução da poluição por plásticos, adaptação dos oceanos às mudanças climáticas. E, sobretudo, que é o objetivo do nosso encontro aqui hoje, discutir a economia azul sustentável e inclusiva. Muito mais além do que políticas e compromissos, essa conferência nos chama para algo muito mais profundo, que é a criação do que queremos hoje, um novo pacto em relação ao oceano. Ficamos muito felizes de termos participado ativamente de 3 a 6 em Mônaco, da Conferência para a Economia e Finança Azul. Esse encontro preparatório foi um fórum dedicado ao financiamento azul e inovação para a sustentabilidade. Lá a gente discutiu modelos econômicos inovadores para impulsionar a economia azul de forma sustentável e entre as questões esteve a questão da pesca sustentável, transporte marítimo, energia marinha e biotecnologia, com uma atenção especial para os instrumentos financeiros e, sobretudo, as novas parcerias internacionais. No dia 7, que foi o Sommet organizado pela Prefeitura de Nice, que a gente oficialmente agradece no nosso evento hoje, tanto por nos ter convidado, quanto por nos ter apoiado a realizar esse evento paralelo. Esse encontro reuniu na cidade de Nice, estados e ilhas, cidades costeiras, para avançar nas soluções de adaptação para o aumento, para a realidade do aumento do nível do mar e para a construção de novas estruturas resilientes, adaptadas à meta 14 e ao Acordo de Paris. No dia 9 e 10 foram os painéis da conferência que estivemos presentes, contribuindo para as discussões sobre o caminho para acelerar a ação em prol do oceano. A gente teve oficialmente a presença da OMS, a partir do professor Lúcio Flávio, que, junto conosco, já começa a pensar o objetivo 3030 para a proteção marinha e construir tratados para a área de jurisdição nacional, para a redução da poluição plástica e, sobretudo, para o fortalecimento do financiamento e da pesquisa na economia azul, inclusiva e sustentável. Estamos comprometidos, e hoje é um dia especial para a gente, com a criação de um projeto no Mato Grosso do Sul, com o objetivo de contribuir para a aceleração da meta 3030 e, sobretudo, um compromisso com, e toca muito o nosso coração, conhecer que lá no Mato Grosso do Sul nós temos um dos maiores e singulares aquários de água doce do mundo. Sei que hoje, nesse encontro, nós vamos conhecer as imagens dele, na esperança de que um dia
possamos estar lá com a juventude do Mato Grosso do Sul, produzindo projetos concretos de conservação de ecossistema, mas, sobretudo, de uma educação que faz a diferença para o oceano. Estivemos na Unesco ontem, na celebração dos 50 anos do Programa Hidrológico Internacional e, sobretudo, com muita alegria, os 60 anos do Programa de Ciência da Água da Unesco. É um momento de reflexão, não somente para os oceanos, mas para toda a questão que envolve a cooperação científica global para os recursos hídricos, porque essa é uma necessidade urgente de integrar a gestão da água doce e oceânica para os desafios climáticos e a segurança hídrica que nós precisamos. Cada um de vocês, no contexto de vocês, estão aqui conectados com um desejo comum, que é de construir nosso oceano, nosso futuro, e sabermos que isso é nossa responsabilidade. Então, hoje, o encontro que é denominado de Economia Azul, Horizonte Azul 2030, promover uma economia azul inclusiva, queremos um diálogo que trabalhe governança oceânica e os novos pactos globais que estão sendo construídos. Para isso, a gente convidou o professor Lúcio Flávio, também falar de diplomacia azul, que países, comunidades e saberes precisam trabalhar em prol do oceano, a importância de uma literácia oceânica essencial para a gente conhecer, desenvolver e formar ao longo da nossa jornada cidadãos conscientes e mobilizados, o papel transformador da arte na linguagem para a conservação e descoberta dos oceanos, a gente espera ter a visão de Kadik, a integração dos saberes tradicionais da ciência contemporânea e, sobretudo, das áreas múltiplas do conhecimento, seja a advocacia, seja o saber da comunidade civil, seja a juventude, para a qual vocês também estão convidados, e, sobretudo, entender o mar como também um elemento de saúde mental, para a qual a gente convidou a professora, especialista, que também está aqui conosco hoje, que em breve apresenta a vocês. Queremos tratar de um tema que é a educação oceânica e o desenvolvimento de carreiras da economia azul. Não há possibilidade de construção de um mundo melhor se a gente não tiver pessoas competentes para a realização disso. Esse encontro não é somente um espaço de fala, mas um compromisso coletivo para a construção de novas pessoas que repensem a carreira verde. Temos aqui hoje a presença também de uma pessoa que fez a sua transição, que é especialista em agricultura regenerativa. E o nosso apelo maior dentro da temática que a gente quer discutir é dessa necessidade de ter mais pessoas envolvidas nas carreiras verdes e, por que não dizer, também nas carreiras azuis. Hoje, a gente assume um compromisso de publicar um relatório pós-conferência, que além de destacar os elementos-chave discutidos durante a Conferência dos Oceanos, trará um conteúdo conectado com a Rota Bioceânica, que é um percurso estratégico de inovação, pesquisa, cooperação internacional, um acordo que a gente assina também hoje aqui, junto com a Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul. A Rota Bioceânica não é um corredor físico apenas, ele vai conectar o interior da América do Sul ao Oceano Pacífico, e mais do que isso, ela é uma oportunidade para criar um corredor de conhecimento, de sustentabilidade e de inclusão. Nosso trabalho vai buscar, junto com os pesquisadores nessa área, trabalhar a conservação oceânica dos sistemas aquáticos, mas, sobretudo, pensar no percurso dos rios, bacias hidrográficas do interior do continente até as zonas costeiras e marinhas, para defender que a ciência produzida por esse grupo social pode ter projetos de pesquisa sobre impactos ambientais, governança de águas transfronteiriças, uma educação que produz uma literácia oceânica hídrica, desde o ensino básico até a educação superior, e, sobretudo, trabalhar para que as comunidades locais e indígenas tenham acesso a uma gestão sustentável dos recursos hídricos e possam elas mesmas defenderem a biodiversidade. Como ponte entre a terra e o mar, precisamos reforçar o princípio de que há um oceano saudável e as bacias hidrográficas, elas precisam permanecer para produzir a água que precisamos. Ao longo desse encontro, dessa jornada, a gente percebe em todos os discursos, seja dos grupos políticos e dos pesquisadores, que a gente conhece apenas 20% do fundo dos oceanos de forma detalhada. E mesmo esse número é generoso. A maior parte dos oceanos ainda permanece como um vasto território inexplorado, um verdadeiro planeta submerso. Essa imensidão guarda mistérios, maravilhas que rivalizam, de algum modo, e é preciso que a gente repense
porque temos uma segunda chance de produzirmos uma floresta saudável, de produzirmos uma nova, como alguns pesquisadores concebem, estamos no momento de uma nova expansão marítima, mas que essa expansão ela não venha com caravelas destrutivas de comunidades, mas que elas sejam capazes de produzir uma segunda chance para o planeta e que, como lembra a história, né, a gente possa ser novos navegadores e que essas descobertas oceânicas, guiadas pela ciência e pela tecnologia, produza veículos operados remotamente, veículos autônomos submarinos, sistema sonar, produza recursos conectados por satélite, mas que tudo isso seja feito em nome da preservação de um planeta que nós não queremos, nós precisamos. Nesse novo horizonte que a ciência, a ética e a colaboração internacional são as velas e o nosso leme, mais do que nunca estamos numa jornada que deve envolver cientistas, toda a sociedade, para que possamos construir um futuro em que conhecer o oceano seja o primeiro passo para protegê-lo. Nesse sentido, a contribuição do CAES e CIDD nessa mesa hoje está especialmente ligada à educação, está especialmente ligada à inclusão, está especialmente ligada em produzir espaços para que a língua portuguesa esteja presente nesses encontros e que ela não seja uma língua de tradução, mas que ela possa ser a língua principal. Nesse sentido, a gente pretende também assumir o compromisso como centro de, a partir de julho, abrir vagas para acompanhar 10 pessoas interessadas em construir carreiras na economia azul. Para isso, nós convidamos tanto as pessoas que estão presentes na nossa mesa aqui, quanto as que estão lá na própria conferência, na área bleu, na área verde, para que a gente produza um documento que vai produzir e identificar caminhos possíveis da economia azul, que vai desenvolver projetos de competência sobre temas que a Andrea conhece muito bem, de gênero, né, a questão da água, a questão do campo estratégico para que mais mulheres, como Lilian Coelho defende, possam liderar as agendas ligadas à água e ao oceano, explorar oportunidades de educação oceânica com as instituições que são nossas parceiras, seja elas no campo do cinema, da formação de juventude, seja ela no campo da moda. Precisamos trabalhar áreas emergentes e a relação da saúde dos oceanos, a inovação de um turismo mais sustentável e marítimo, políticas públicas, advocacy, enfim. O objetivo da gente nesse encontro hoje é muito claro, ajudar cada pessoa a construir um corpus, seja ele de pesquisa, seja ele pessoal, de trabalho, para que o oceano não seja apenas um tema, mas um compromisso ético e uma paixão pela vida.